Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor esteja sendo derramada de forma abundante sobre todos. Amém? Que tenhamos um dia abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Eu sou o pastor Alan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, e queremos nessa manhã abençoar você com a palavra, com a oração, e assim podemos juntos aqui ter essa comunhão, essa proximidade em tempos tão difíceis, tempos de quarentena, né, de isolamento. Podemos dizer que é isolamento assim, de presença, né? Mas socialmente nós estamos interagindo. Tanto é que aqui chama é uma rede social para que a gente socialize. Lógico, de forma muito diferente, mas que a gente aproxime de você e que tenhamos um dia abençoado. E hoje eu quero começar uma nova série com essa pergunta: por que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Por que que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Não é verdade? É uma pergunta inquietante. E não sei se você sabia, mas essa pergunta já foi feita há quase 4.000 anos atrás, né? Por uma pessoa que nós temos nas Escrituras Sagradas, que passou, ele foi vítima, né? Não vou nem tirar, vou tirar essa palavra vítima, mas ele passou por um infortúnio pessoal, familiar e financeiro. Um infortúnio daqueles bem pesado mesmo, muito difícil, né? E então ele, ao passar por essa situação, ele orou nesse momento ao céu silencioso e rogou: faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos? Jó 10, versículo 2, versículo 3 e versículo 8. Você quer abrir lá? Jó, capítulo 10, versículo 2, 3 e 8. Diz assim: direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que me contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Versículo 8: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me, né? Então essas perguntas de Jó, né, também são feitas hoje, né? Será que Deus me odeia? Será que Deus me odeia? É por isso que permite que eu sofra dessa maneira? Por que eu e não os outros, né? Então são perguntas muitas vezes feitas com essa questão, questionando: mas Deus não é bom, né? Se Deus me ama, por que então eu sofro, né? Se Deus é justo, né? Por que ele permite o sofrimento? Não são perguntas, né, nesse sentido que a gente tem? Bom, gente, a princípio eu quero dizer que existe respostas para essas perguntas. Não podemos esgotá-las, mas são suficientes para ver o sofrimento sob a perspectiva certa, né? São suficientes para mostrar-nos como o sofrimento contribui para o bem. Nas páginas a seguir que nós vamos, né, no estudo a seguir que nós estaremos fazendo, eu estou usando um material aqui que eu tenho, nós vamos perceber que as respostas que nós temos na palavra de Deus são suficientes para mostrar-nos que o sofrimento contribui para o bem, contribui para a nossa vida. Lógico, tem coisas que não dá para responder assim, não tem uma resposta específica para o seu sofrimento em si, né? Porque cada um tem uma maneira,
tem porque o sofrimento às vezes é uma questão muito pessoal, né? E respostas específicas nós não vamos ter para cada situação, mas nós encontramos na palavra, né, respostas que nos dão realmente princípios de Deus, que nos mostra que podemos confiar e podemos caminhar em amor, em graça, em vida, diante daquele que é o nosso Deus, diante daquele que é o nosso Criador e que permite o sofrimento, né? E que ele tem uma razão, ele tem um propósito. E com isso, podemos entender que é uma maneira de nos aproximarmos mais de Deus, mais da sua presença, ok? Então, nós precisamos entender isso para que a gente possa caminhar, porque a vida pode ser difícil de entender, né? E ao tentar compreender as duras realidades da nossa existência, nós facilmente podemos nos frustrar, né? E frustrar nossa relação com Deus. Então nós ansiamos por respostas ao imenso problema do sofrimento, né? Porque o sofrimento é um tema, né, que existe em função de várias situações. Você pode imaginar o seguinte, que o sofrimento fez surgir uma série de profissões, não é verdade? Por exemplo, essa nova profissão que eu tenho, né, psicólogo. Por que a psicologia é importante? Ela é importante porque ela vai lidar com o sofrimento do outro, né? Então, olha, a medicina, a enfermagem, as áreas da saúde como um todo, né, nas suas várias e múltiplas áreas do conhecimento, por que elas existem? Para tentar atenuar o sofrimento, não é não? Olha só como que o sofrimento, ela abre uma série de situações dentro do nosso mundo, não é verdade? Então, o problema do sofrimento é imenso. Talvez até nos perguntemos se algum dia compreendemos completamente por que coisas más acontecem a pessoas boas e por que coisas boas ocorrem a pessoas más, né? Isso é uma questão, mas Deus comigo, eu ando no seu caminho e tal, como é que isso acontece? Fulano, aquela pessoa lá, faz tanta coisa errada e não acontece nada com ela, não é assim? Então, as respostas muitas vezes vão parecer ser evasivas, ocultas, fora do nosso alcance. E claro que o nosso bom senso, né, muitas vezes que vai guiando nossas realidades, né, a gente pode pensar assim, vamos supor um terrorista, vamos pegar uma coisa bem bombástica, né? Um terrorista, esse terrorista morre com a sua própria bomba. Aí para nós é lógico, bem feito, né? Provocou o mal, aí colheu, não é assim que a gente fala? Ou então é lógico para nós pensar num motorista imprudente, né, que sofre um grave acidente. E aí a gente pensa assim, tá vendo? Correu demais, ou agiu imprudentemente aí, morreu, não é assim? Então a gente até, na nossa mente lógica, a gente até compreende isso. Um outro exemplo, uma pessoa que brinca com fogo, né? Que brinca com fogo, que brinca com álcool, vamos por exemplo, e se queima, né? Brinca com fogo e álcool ali junto e se queima. E aí, né? Para nós a gente logo pensa aí, fica brincando com coisa séria, fica, né? Ou então aquela pessoa que fumou a vida toda, a vida inteira, aí ela contrai um câncer no pulmão, alguma coisa assim, né? Aí a gente também, na nossa mente lógica, na nossa mente regido por essa crítica lógica, a gente até atenua essa situação. Mas o que podemos dizer
essas mesmas situações que eu disse, se a gente pensasse assim, que homens e mulheres, crianças que morrem de forma inocente, são vítimas de um atentado terrorista, por exemplo, né? Vamos pegar aquele exemplo do terrorista que se matou com a sua própria bomba, mas com ele matou pessoas inocentes, homens, mulheres, crianças, enfim. E aí? Aí a gente já entra em crise, não entra? A gente já entra em crise. Por que Deus permitiu isso? Que essa pessoa morresse sozinha, não levasse ninguém, não é assim? Ou então, um jovem, uma pessoa morresse no acidente causado por essa pessoa imprudente, né, que eu mencionei no primeiro exemplo. O motorista imprudente morreu, mas ele levou uma pessoa junto consigo, uma pessoa inocente, que não tinha nada a ver com aquilo. Infelizmente estava no lugar errado, no momento errado. Não é assim que a gente pensa? Né? E aí a gente também questiona, mas por quê? Né? Ou então uma pessoa que, no exemplo do incêndio, né? Uma pessoa lá brincou com fogo, com álcool, leva uma casa ou uma situação, um incêndio, e uma outra pessoa morre por causa desse incêndio. Aí você fala assim, mas gente, essa pessoa não tinha culpa nenhuma, não é assim? Aí a gente entra em crise também, né? E o que dizer de crianças pequenininhas que morrem ou que são acometidas de uma leucemia ou que já nascem com uma certa deficiência, não é assim? Aí a gente fala, mas por que, Deus? Por que tem que ser assim a vida, não é? Então, a gente entra nessa situação de questionar. Por isso o tema desse estudo, né? Por que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Então, é nesse caminho que nós vamos caminhar nas próximas lives, né? Começando hoje e tentando resgatar isso, tá certo? Mas eu queria dizer que é perigoso e até tolo darmos a entender que nós temos uma resposta completa ao porquê, né? Ao porquê que Deus permite o sofrimento. As razões são muitas e são complexas, viu? Não vamos achar que eu vou conseguir diluir assim, conseguir explicar. Mas eu vou ensinar aqui princípios de Deus, princípios da palavra, para a gente buscar isso, né? Porque também seria errado da nossa parte exigir entender o sofrimento. Porque quando o afligido Jó, que eu citei aqui, né, que eu citei os textos, Jó 10, versículo 2 e 3 e 8, ele que é do Antigo Testamento, ele entendeu que não tinha direito também de exigir resposta de Deus. Ele termina o livro dele, aí que está o bonito dessa história de Jó, né? Ele fez uma série de perguntas para Deus e Deus não respondeu a todas as suas perguntas, não. Na verdade, a maioria, né? Acho que nenhuma, né? Ele simplesmente, Deus agiu ali, permitiu aquele sofrimento na vida de Jó. E Jó termina o livro assim: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42, verso 3. Tá certo? Então é realmente assim, é um livro fantástico, o livro de Jó, que está na palavra de Deus para nos mostrar essa realidade, essa questão do sofrimento numa experiência na vida de uma pessoa. E a gente aprende muito com esse livro, muito, tá certo? Então vamos caminhar aqui. Então, ainda que nós não saibamos por que uma pessoa em particular, né, contrai uma enfermidade ou uma situação, nós podemos saber parte da razão por que existem as doenças, né?
E mesmo que nós talvez não entendamos por que enfrentamos determinado problema, nós podemos saber lidar com a situação e responder de uma forma que venha agradar ao Senhor, né? É, é importante isso. Eu acredito que é esse fechamento do estudo que nós vamos ter, que a gente não vai conseguir diluir toda a questão do sofrimento, mas a gente vai conseguir, pela palavra de Deus aqui, ensinar, como eu disse aqui agora, como lidar com aquela situação, como lidar com o problema, como lidar com o sofrimento, como buscar de uma certa direção e orientação de Deus, como a gente tornar esse sofrimento, né? Fazer com que esse sofrimento se torne uma coisa boa na nossa vida e nos ajude a crescer, nos ajude a se fortalecer mais, nos ajude a aproximar mais de Deus. Eu acredito que o sofrimento é permitido por Deus por esse ponto que eu acabei de dizer, para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente faça uma aliança com Deus. Porque nós temos que entender uma coisa: Deus é Deus e sempre será Deus. E a gente precisa pôr isso na nossa cachola e no nosso coração, que Deus não vai mudar nada, irmão, se não for pela vontade dele, pela direção dele, pelo querer dele. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, fechando a oração: que seja feita a tua vontade, Senhor. Isso eu acredito que esse é o ponto importante do nosso relacionamento com Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Foi assim que Jesus ensinou o tempo todo. Ele falava isso de forma muito clara, né? Sempre. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Lá no Getsemane ele até falou: se for possível, tira de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade, Senhor. E ali ele está falando como filho, diante do Pai. Pai, ele até fala: Abba, Pai, Paizinho. Olha só. Mas ali ele se entregou à vontade de Deus. E fez a vontade de Deus. E cumpriu a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender muito com isso. Uma coisa que eu queria dizer: eu não vou aqui aparentar entender completamente o sofrimento pelo qual você pode estar passando nesse momento. Mesmo que alguns aspectos da dor humana sejam comuns a todos nós, né? Como agora, essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, nós podemos olhar numa perspectiva um sofrimento comum que tem acontecido com todos nós, né? Diante desse quadro ameaçador, diante desse quadro difícil que estamos vivendo. Então nós podemos até entender, né, a partir da nossa experiência, a dor do outro, né? Agora, por outro lado, gente, nós temos que entender que outros tipos de sofrimento, né, outra forma de você estar sofrendo, existe coisas particulares de cada um, né? Porque vem da singularidade de cada um. E aí nós temos que respeitar, eu já disse isso, nós temos que respeitar muito o sofrimento das pessoas, né? Por quê? Porque às vezes você julga o outro a partir de você. Aí você fala assim: ah, fulano tá passando por isso, mas eu já passei, isso aí não é nada. Não é assim que a gente fala? Essa pessoa tá, como diz, chorando demais por uma coisa muito pequena. Ó, cuidado com esse tipo de julgamento. Porque o sofrimento é muitas vezes particular, é singular de cada um, tá certo? Muito bem. E eu queria dizer, às vezes, que esse estudo que nós vamos fazer, às vezes você não quer saber muito sobre teoria e tudo, você quer mais um abraço, né? Às vezes você queria que alguém estivesse aí do seu lado, né? Alguém que te escutasse assim, olho no olho, talvez você queria um aconchego, né? Mas
eu quero te dizer que isso alivia muito, sabia? A gente ter alguém para a gente contar, né? Nos ajuda muito, né? Às vezes a gente não quer nem que alguém fale alguma coisa com a gente, ela só quer que a gente fique ali com a pessoa. Você já teve essa experiência com alguém? Que a pessoa tá ali sofrendo, mas ela não quer ouvir, ela não quer que você fale alguma coisa, ela só quer você ali, né? Que você dê aquele abraço. Isso acontece muito quando a gente vai consolar alguém diante de um luto, né? Diante de uma perda, que às vezes a gente nem sabe o que vai dizer para aquela pessoa, não é verdade? O que a gente vai falar para essa pessoa que está sofrendo com a perda? Às vezes ela não quer nem que você fale alguma coisa, ela só quer que você esteja ali, né? Naquele momento, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte, que esse estudo, eu espero que te ajude, né? Eu espero muitíssimo que as verdades da palavra de Deus conforte e te ajude a ver a situação que você está passando na perspectiva de Deus, tá certo? Isso é muito bom para o servo de Deus. O servo de Deus tem que olhar tudo na perspectiva certa, na perspectiva de Deus, para que a gente encare sempre na presença de Deus, tá certo? Então nós necessitamos mais do que teorias, né? Nós precisamos realmente ter experiência com Deus e caminharmos nas coisas de Deus. Então a minha oração por você é de que a sua fé em Deus permaneça firme, mesmo que seu mundo pareça estar desmoronando. Mas eu quero que você aumente a sua fé, fortaleça a sua fé e creia no poder de Deus, tá certo? Então, eu vou fazer só essa introdução hoje, viu? Agora, e à noite eu continuo. Eu tenho que criar um suspense, não tem? Um dramazinho, não tem? Eu preciso que vocês estejam curiosos, né? Na verdade, diz que um bom comunicador tem que ser aquela pessoa que sabe alimentar isso, né, nas pessoas. Então, eu não vou falar, não vou aprofundar mais não, vou ficar aqui, tá certo? Eu só vou dizer o seguinte, que agora nós vamos, a partir disso, começar a ver na palavra de Deus, né? O que nós encontramos. Por que Deus? Por que permitiria Deus o sofrimento? Por quê? Então nós vamos deixar para o próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo, tá bom? E aí à noite a gente já começa a caminhar com a resposta dessa pergunta. Por que permitiria Deus o sofrimento? Tá bom? Tá bom? Fique com Deus. Um abaco bem forte e apertado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Então, boa noite, irmãos. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. Então, queridos, nós começamos a falar hoje de manhã sobre um tema bastante inquietante, mas um tema que eu acredito que vale a pena a gente estudar nesse tempo. É uma série, então se você perder uma, depois você volta no Instagram que fica 24 horas e assiste, ou aguarda eu mandar o link para você assistir depois. Mas quem puder estar ao vivo aqui acompanhando é bom, porque aí você interage comigo aqui. Nós estamos estudando esse tema, por que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Por que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Onde está Deus em nosso mundo, né? Em nosso mundo de sofrimento. Onde está Deus? Se Ele é bom, se Ele é compassivo, por que é que a vida é tantas vezes tão trágica, tão difícil? Será que Ele perdeu o controle? Ou se Ele tem o controle, o que é que Ele está tentando fazer comigo e com as outras pessoas? Irmãos, quando a gente pensa sobre o amor de Deus e o sofrimento, a gente fala assim, puxa vida, não tem como conciliar amor e sofrimento, né?
Não é simples nem fácil conjugar o amor de Deus com o sofrimento. Mas é preciso a gente meditar na palavra, né? Nesse tema que se faz tão necessário, ainda mais nos dias de hoje, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, sobre esse tema, porque nós estamos passando por lutas, por privações, né? Problemas de toda a ordem, não é verdade? Né? Toda a ordem. Pessoais, familiares, profissionais, né? Financeiras, espirituais. E quando nós clamamos a Deus, a gente começa a perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser desse jeito, com essa dificuldade? Se tu és todo poderoso, Senhor, por que não me poupas desse problema? Não é assim que a gente questiona? Se tu me amas, por que eu estou sofrendo desse jeito? E eu digo para vocês, irmãos, essas indagações nossas não são novas, não são de hoje, ó. Vem, ó, há muito tempo. Hoje de manhã eu li o texto de Jó. Jó viveu há mais de 4.000 anos atrás e ele fez esse tipo de pergunta para Deus, né? Indagando, questionando a Deus sobre o porquê do sofrimento. Vamos olhar agora no Novo Testamento, uma família, por exemplo, a família de Lázaro. Quando Lázaro ficou enfermo, né? Suas irmãs Maria e Marta mandaram um recado para Jesus, um recado urgente. Foi, né? Não tinha e-mail naquela época, não tinha WhatsApp, mas tinha mensageiros, tinha um jeito de escrever alguma coisa e mandar. Até chegar esse recado a Jesus, né? E quando chegou então essa carta, lá falava sobre isso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está lá em João 11:3. E ao receber a notícia, ainda Jesus demorou ainda 2 dias onde estava. E quando chegou à aldeia, lá onde Lázaro morava, ele já estava morto e sepultado havia 4 dias. Já estava morto há 4 dias. E os judeus, né, as pessoas que estavam lá, junto à família de Maria e Marta, eles questionaram: se Jesus o amava tanto assim, por que ele não impediu que esse homem morresse? Olha como que são as pessoas, né? Tá lá em João 11:37. Talvez as pessoas à nossa volta também nos questionem, né? No mesmo sentido, se Deus ama tanto você, por que ele permite que você passe por essa luta? Se Deus se importa com você, por que está vivendo esse drama? Né? Mas aí essa pergunta hoje, né, é para todo mundo. Por que Deus está permitindo esse sofrimento? Por que Deus está permitindo a gente passar por essa situação? Por que a igreja tem que estar com as portas fechadas? Né? Por que a minha empresa tem que estar assim? O que eu fiz para Deus me condenar a passar por uma situação como essa? Não é assim? São muitas indagações, não é verdade? Mas alguém já disse que a vida é uma professora implacável. Por que a vida é uma professora implacável? Porque ela dá a prova primeiro, depois a lição. A gente tem que passar pela prova primeiro para depois aprender a lição. Sendo que na escola normal a gente aprende a lição, depois faz a prova. Mas na vida nós estamos vendo que ela é o contrário. Ela dá a prova e depois ela dá a lição. Um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, né? Autor daquela série As Crônicas de Nárnia, ele que escreveu outros livros, né? Ele como pensador cristão, ele disse assim, olha o que ele disse: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. Vou repetir a frase de C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. Tem uma outra frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, já até foi citado em outras lives aí. É uma frase dele. Ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus
para um mundo ensurdecido, né? Um mundo que está surdo, um mundo que não ouve Deus. Então o sofrimento é um megafone, é como se Deus estivesse usando o megafone falando para esse mundo que não quer ouvi-lo. E o sofrimento faz isso, né? Faz a gente ouvir Deus, faz querer, pelo menos é o que Deus quer, né? Mas eu acredito que ainda muita gente dura não querendo ouvir a Deus. Então, queridos, infelizmente, algumas pessoas escolheram negar a existência de Deus. É verdade. Tem pessoas que escolheram negar a existência de Deus porque não pode imaginar um Deus que permite, né, a gente passar pelo sofrimento. Então tem gente que falou, não acredito em Deus. Se Deus existisse mesmo, ele não permitiria isso, né? Há alguns que creem que Deus existe, mas também não querem nada com ele, não querem nem saber dele, né? Não querem, né? Porque não creem que ele seja bom, né? Tem gente que fala, não, Deus não é bom. Deus até existe, mas eu escolhi assim, ele não faz muita diferença na minha vida, né? Outros já se conformam com a crença em um Deus bondoso que nos ama, mas acreditam que Deus perdeu o controle sobre tudo porque nós vivemos num mundo rebelde. Então as pessoas até acreditam no amor de Deus, mas consideram que Deus perdeu o controle da situação porque esse mundo é mau, esse mundo é rebelde e tal. Então tem gente que pensa assim também. E há outros ainda se aferram firmemente à crença em um Deus sábio, todo-poderoso e amoroso que usa o mal para o bem, né? Então eu acho que nós estamos mais nesse sentido de crer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus ele age, que ele é soberano, que ele não perdeu o controle de nada, né? Pelo contrário, todas as coisas estão sujeitas a ele e que ele usa o mal para o nosso bem, né? Então, a gente precisa olhar a palavra de Deus e descobrir, né? Como que Deus realmente, o que Deus tem a respeito desse tema, né? E a gente vai descobrir que na palavra de Deus, lá nos mostra um quadro de um Deus que pode fazer tudo o que ele escolhe fazer. E algumas vezes ele agiu com misericórdia, fazendo milagres em favor do seu povo. Já em outras ocasiões, porém, ele escolheu não fazer nada para evitar alguma tragédia, né? Supostamente ele deveria estar intimamente envolvido com as nossas vidas, né? Mas às vezes ele parece estar, né, na dele, né? Mas ele é Deus. Bom, a gente encontra, por isso que a gente tem que olhar a Bíblia, a palavra de Deus, dentro de um contexto maior, né? Sempre entender, sempre dentro do caráter de Deus, porque senão a gente pode criar interpretações equivocadas, né? Mas a gente tem aqui várias situações e Deus mostrando, sim, que ele é Deus sobre todas as coisas, né? Então, nós podemos ter certeza de uma coisa, e a palavra de Deus assegura isso, que ele controla tudo o que acontece. Mas algumas vezes ele permite que nós sejamos alvo do sofrimento. Seja provocado por nós mesmos, seja provocado pelos outros, né? Pode ser provocado por um vírus, como nós estamos passando, ou por desastres naturais, que pode acontecer. Então, nós precisamos entender, irmãos, que Deus, como Deus, ele nos dá partes desse quebra-cabeça, mas nem sempre ele vai nos dar todas as peças para a gente entender esse tema de forma muito clara. Mas uma coisa é certa, irmãos, as partes que ele nos dá são suficientes para a gente entender que existe sempre uma vontade de Deus na nossa vida, um propósito de Deus,
e um propósito em cima de uma situação sofrível, em cima de uma situação de sofrimento, ele quer nos ensinar, tá certo? Porque nem sempre, irmão, nós vamos ter todas as informações que gostaríamos de ter a respeito de algo que estamos passando, tá certo? Nem sempre. E Deus não é obrigado a revelar tudo porque Ele é Deus. Irmãos, nós não mandamos de Deus, nós não decretamos nada para Deus. Quem pensa assim não entendeu ainda quem é Deus e qual é o seu caráter, né? Nós que somos servos, é incrível, irmãos, mas por que a gente, né? Deus teve que resolver o problema do homem através do sofrimento. Ele resolveu o problema do homem, pecado. E como que ele resolveu? Pelo sofrimento do seu filho Jesus. Às vezes a gente não para pensar, né, no sofrimento de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quem tinha que estar ali naquela cruz seríamos nós que tínhamos que morrer, nós que tínhamos que sofrer. Mas Jesus veio e pagou o preço pelo nosso pecado. Irmãos, e a palavra de Deus ainda diz que o servo não é maior do que seu Senhor. Então, se Jesus passou pelo que passou, né, para nos dar a vida eterna, não é qualquer coisa não, a vida eterna. Se ele teve que morrer na cruz, derramar seu sangue pelas nossas vidas, para nos dar salvação e vida eterna, e a palavra de Deus diz que o servo não é maior do que seu Senhor, então, qualquer sofrimento que a gente passe nessa vida, irmãos, nunca será maior do que o sofrimento de Cristo, porque o servo não é maior do que seu Senhor. Pense nisso, queridos. Às vezes a gente é muito egoísta também, até com a dor. A gente acha assim, a minha dor é maior do que de todo mundo. Eu sou o mais sofredor de todos. Querido, todos nós estamos sofrendo. Eu acho que essa pandemia veio trazer uma certeza, né, na questão, né, do sofrimento. Mais ainda a gente já entendia, só que agora ainda mais. Não existe ninguém imune ao sofrimento. Não existe. A pessoa pode ter dinheiro, bens, recursos, como aquele que não tem nada. E todos nós estamos passando por esse sofrimento. E o sofrimento de Cristo na cruz é suficiente, irmãos, para nos salvar. Não precisamos fazer mais nada. Só basta crer em Jesus para sermos salvos. Então, queridos, nesse breve, né, nessa série de estudo que eu vou fazer, que comecei hoje de manhã e estou dando continuidade aqui com os irmãos, é que nós vamos estudar e ver algumas respostas básicas da palavra de Deus sobre o sofrimento, né? Principalmente olhando que o nosso bom Deus permite a dor e o sofrimento em nosso mundo a fim de nos alertar sobre o problema do pecado e para nos guiar para que lhe respondamos em fé e em esperança, para nos moldar a fim de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e para unir-nos a fim de nos ajudarmos uns aos outros. Então vamos olhar isso tudo que eu falei agora em partes, tá bom? Então a pergunta que vai nortear daqui em diante vai ser essa pergunta: por que o sofrimento? Primeiro, para nos alertar. Para nos alertar. Alguém poderia escrever isso aí para mim? Por que o sofrimento? Para nos alertar. Vamos pensar aqui comigo, gente. Vamos pensar para que serve a dor. Você já parou para pensar para que serve a dor? Então, para a gente responder a isso, vamos então imaginar, tá bom? Vamos imaginar que não existisse dor, tá certo? Não existisse a dor mesmo, não existisse.
existisse outras coisas, mas a dor, quer dizer, como sinal de dor, não existisse. Vamos imaginar assim. Então, um mundo sem dor, como seria? A gente ia pensar assim, isso seria muito bom, pastor. Essa ideia é muito boa, né? Não ia existir mais dor de cabeça, né? Não ia existir mais dor nas costas, né? Dor na coluna. Tem até que dar uma espreguiçada aqui, né? Que sentar assim nessa, né? E falar aqui e tal. Então imagina um mundo sem dor de cabeça, sem dor nas costas, né? Sem dores estomacais. Quem que já sentiu dor estomacal? Aquele trem assim, né? Aquela dor horrível no abdômen, na barriga, né? Apertando aquela dor, né? Insuportável. Imagina você não sentir mais as palpitações de dor. Você já deve ter passado por isso. Você está dando uma martelada lá e de repente um martelo escorrega e vai no seu dedo, em vez de ir no prego, vai no dedo. Aí você sente aquela dor terrível no dedo, né? E aí você vê o dedo latejando de dor, não é verdade? Imagina você não ter mais aquela dor de garganta, né? Imagina, ai que beleza, não tem mais dor na garganta, né? Imagine então que não haveria mais sensação de sentirmos lá, por exemplo, uma dor no estômago, ou coisas assim, seja lá o que for, tipo de dor. Imagina um mundo sem dor. Mas agora vamos olhar as consequências disso? Vamos olhar? Bom, se o mundo não existisse a dor como sinal, então, queridos, você não ia saber se quebrou um osso, se quebrou uma perna, se quebrou um braço. Você não ia saber, não. Pelo menos naquele momento você não ia saber. Porque não ia existir dor, não é verdade? Então você poderia quebrar qualquer coisa e você não ia saber que quebrou. Quebrou a costela, né? Quebrou o dedo do pé. Será que quebrou mesmo? Você não ia saber, não tem dor. Não ia existir dor, né? Você não teria como saber que uma úlcera estava começando a corroer seu estômago. Você não ia ter dor para te falar que você estava tendo esse problema, né? Você não sentiria mais desconforto, né? Diante de um tumor que possivelmente estava crescendo dentro de você, porque você não ia sentir dor. Você não ia ter sinal nenhum de desconforto, né? Que alguma coisa estava acontecendo com você, né? Quem aqui teve problema cardíaco, né? Não ia sentir não haveria a angina né, no peito, aquela dor no peito, aquela angústia no peito para avisar, olha, tem alguma coisa acontecendo com seus vasos sanguíneos, né? Tem alguma coisa obstruindo os vasos sanguíneos, o sangue não está chegando ao coração, está obstruindo. E aí aquela queimação no peito, você não ia sentir mais nada disso. E aí de repente você ia morrer do coração e nem sabia que estava tendo problema de coração. Não é verdade? Nós não sentiríamos nunca mais dor, né? Você nunca ia saber, quem já foi operado de apendicite aqui, né? Que o apêndice inflamado vem com uma forte dor, né? E aí você vai para o hospital e tal, chega lá, é apendicite, tem que fazer a cirurgia. Mas como é que você ia saber que você estava com apendicite se você não tivesse dor? Você já parou para pensar que a dor, por um lado, ela é ruim, não é bom não. Mas por outro lado, ela é um sinal de alerta, não é? A dor é um sinal de alerta. Então, por mais que repudiemos a dor, nós devemos admitir que muitas vezes ela tem um propósito bom. Ela nos adverte que algo está errado. A dor mostra que algo está errado dentro de nós.
Às vezes a dor não é física, mas é uma dor emocional e está sinalizando que alguma coisa está errada. Eu não estou bem, preciso buscar ajuda, preciso resolver algum problema, não é verdade? A gente nunca para pensar sobre o lado das coisas, né? A gente acha que, não, dor é terrível, eu não quero ter dor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ah, eu queria um mundo sem dor, eu não queria saber de dor. Mas a dor, ela sinaliza. Irmãos, o verdadeiro problema não o verdadeiro problema é a causa e não a agonia em si. Então, a dor é simplesmente um sintoma, uma sirene, um sino que soa quando uma parte do corpo está em perigo ou está sendo atacado. Você vê, vamos imaginar aqui, diante do Covid-19, tem muita gente que tem o Covid-19, mas não sabe que está contaminado porque não está sentindo sintoma nenhum. É os que são chamados de assintomáticos. Tá vendo? Essas pessoas que são assintomáticas, elas que estão espalhando o vírus. Ela não sabe que está com vírus. E quem é que sabe? Só vai saber se fizer um exame. Se fizer um exame, vai saber que tem o Covid, embora não manifestou sintoma nenhum. Não sente nada, tá tudo bem. Não é verdade? Então, eu não sei se eu vou dar conta de falar desse subtema tudo hoje, mas eu termino amanhã. Mas a dor pode ser a maneira pelo qual Deus nos alerta de 3 coisas. Quero falar de cada uma delas. Vou repetir. A dor pode ser um alerta de que, primeiro, algo está errado com o mundo. Segundo, algo está errado com as criaturas de Deus. Terceiro, algo está errado comigo. Vamos destrinchar essas 3 coisas agora, tá certo? Então, qualquer um desses problemas poderia ser a razão da dor em nossas vidas. Então, vamos examinar o primeiro. Algo está errado com o mundo. Então, a dor é um sinal de que algo está errado com o mundo. A triste condição, por exemplo, do nosso planeta indica que algo está terrivelmente errado. O sofrimento que nós experimentamos e a angústia que vemos nos outros indicam que o sofrimento não discrimina baseado em raça, condição social, religião ou mesmo moralidade. Ele pode parecer cruel, casual, sem sentido, grotesco e totalmente fora de controle. Coisas más acontecem a pessoas que procuram ser boas e coisas boas ocorrem com aquelas pessoas que têm prazer em ser pessoas más. Então essa aparente injustiça tem afetado a todos nós. Gente, enquanto eu estou aqui estudando com vocês, refletindo com vocês, né, em todo o sofrimento, mas eu fico parando para pensar sobre o sofrimento das pessoas, de amigos que eu conheço, de companheiros, de gente, pastores, situações que têm acontecido com famílias, né, pessoas próximas e não próximas de mim, a igreja que tem experimentado uma dor, quando eu falo com alguém, né? Pastor, tá tão difícil, pastor, eu queria estar na igreja, pastor, eu não posso sair de casa, eu sou idoso e tal, tô com medo, né? Eu fico pensando em tudo isso, né? E aí a gente poderia fazer uma lista aqui de pessoas, essas pessoas têm sofrido muito e muitas vezes, aparentemente, né? Essas pessoas não têm culpa de estarem passando por isso. Não tem mesmo, né? Principalmente essa questão do Covid-19, de quem é a culpa? Não é verdade? Não tem nem culpado, a gente não tem nem como averiguar. Alguns vão falar aí, é o chinês, é fulano, é não sei quem, não tem prova.
né? E quando acontece um acidente, quando nasce uma criança com uma dificuldade, uma deficiência, uma enfermidade grave, uma doença acidental, a morte de alguém que a gente ama, não é verdade? Um filho, a morte de um filho, de uma filha, um relacionamento rompido, um desastre natural, tudo isso parece ser, não parece ser justo, não é verdade? A gente fica com aquela coisa, mas gente, por que está acontecendo isso? Por que fulano morreu? Não tem culpa nenhuma. Aquela pessoa bêbada lá, aquele motorista imprudente, aquela pessoa lá fez isso, não é verdade? Então, irmãos, tudo isso pode nos levar a uma grande frustração se a gente começar a ver o sofrimento numa perspectiva, né? E que a gente não tem controle sobre ela. Mas Deus permite o sofrimento para dizer algo está errado com o mundo. Algo está errado. E isso não é de agora, não. Não é o Covid-19 que trouxe isso, não, irmãos. Nós precisamos ver uma coisa. Quando Deus criou o mundo, irmãos, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou não para isso. Não era para ser assim, viu? Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas para ser um mundo harmonioso. Um mundo totalmente diferente da qual nós vivemos, irmãos. Entendeu? Por isso que às vezes você pode pensar assim, será que Deus não poderia ter criado um mundo no qual nada desse de errado? Ele não poderia ter criado um mundo onde as pessoas nunca tivessem a possibilidade de fazer uma má escolha ou mesmo ferir uma outra pessoa? Não poderia ele ter feito um mundo onde os mosquitos, a erva daninha e o cancro não existissem? Ele poderia ter feito um mundo assim, assado, a gente pode imaginar. Mas, irmãos, ele fez um mundo assim. O problema é que não foi Deus que trouxe essa tragédia. Tudo ele fez reto, justo, perfeito. Mas quem que bagunçou tudo? Não é verdade? Vamos pensar aqui numa coisa que às vezes a gente não pensa. O grande presente que o livre-arbítrio nos traz. Deus que nos criou com essa liberdade de escolha, não é verdade? Ele nos deu essa habilidade. Eu tinha um professor que chamava isso de faculdade volitiva, ou seja, Deus deu ao homem a capacidade de pensar, não é verdade? De analisar as coisas, né? De escolher. Só que a gente esquece que as escolhas traz consigo o risco de fazer escolhas erradas. Então, se você pudesse escolher entre ser uma criatura pensante, na qual as más escolhas produzem o sofrimento, você pudesse escolher, né, ser uma criatura pensante, na qual as más escolhas produzem o sofrimento, ou ser um robô, num mundo sem dor, o que você escolheria? Escreve aí para mim. Se você pudesse escolher entre ser uma criatura pensante que corresse o risco de fazer escolhas que trouxessem sofrimento, ou escolher ser um robô, uma máquina, e não sentisse dor, o que você queria escolher? Vai lá. Você queria ser o quê? Um ser pensante, um ser como você é, ou um robô? Ninguém quer falar não, né? Então vamos seguir aqui. Irmãos, mais uma pergunta em cima disso. Que tipo de ser glorificaria mais a Deus? Então, se você escolhe ser um robô, isso glorificaria a Deus? Eu acho que não. Se você escolher ser
Um robô? Que seria Deus? O que seria, né? Será que nós teríamos sentimentos? Sei lá. Será que só tem coisa ruim também, gente? Vamos pensar. A gente tem que olhar isso tudo numa base crítica sobre nós mesmos, né? Que tipo de criatura haveria de amá-lo mais? Um ser pensante ou um robô? Nós poderíamos ter sido criados para sermos igualmente aquelas bonecas, sabe aqueles brinquedos, aquelas bonecas que funcionam a pilha e que quando se aperta ela, abraça ela, ela diz eu te amo, né? Mas Deus, irmãos, Deus é um ser, alguém escreveu aí, Deus é um Deus relacional, não é? Deus jamais ia fazer isso. Criarmos seres robóticos não daria louvor, glória e não teria como amá-lo. Amar é uma escolha, irmãos, né? Ainda que a gente tenha sentimentos às vezes falhos, distorcidos e tudo, mas Deus, Ele quer que a gente caminhe com Ele, tá certo? Deus tinha outros planos, Ele correu o risco. Eu sempre gosto de dizer isso, que Deus correu o risco de criar seres humanos que poderiam fazer o inconcebível. Por exemplo, rebelar contra o Criador. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Mas Deus criou o ser pensante, relacional como homem, com faculdades volitivas, psicológicas, racionais, enfim, todas essas coisas que o homem tem. E Deus correu o risco. Irmãos, o que aconteceu no paraíso? A tentação, as más escolhas, as trágicas consequências destruíram a tranquilidade da existência de Adão e Eva. E Gênesis capítulo 2 e 3 nos mostra com detalhes como Satanás provou o amor de Adão e Eva pelo Senhor e como que eles falharam. Em termos bíblicos, esse fracasso se chama pecado. E assim como o vírus infecta um corpo, destrói o sistema imunológico desse corpo e o leva à morte, assim também o pecado se espalha como uma infecção mortal que passa de uma geração para outra. Cada nova geração herda os efeitos do pecado e o desejo de pecar. Está lá em Romanos, capítulo 1, 18 a 32. Romanos, capítulo 5, verso 12, 15 e 18. Então, irmãos, a entrada do pecado nesse mundo não só teve efeitos devastadores na natureza dos seres humanos, mas o pecado trouxe o juízo imediato e contínuo de Deus. Gênesis 3 relata como a morte física e espiritual veio a fazer parte da existência humana. Está lá nos versículos 13 e 19. Como o nascimento de filhos se tornou doloroso, verso 16. A terra foi maldita com ervas daninhas que dificultaria muito o trabalho do homem, está lá no verso 17 a 19. E Adão e Eva foram lançados fora do jardim especial no qual havia desfrutado da comunhão íntima com Deus, versículos 23 e 24 de Gênesis 3. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo descreveu toda a criação de Deus como gemendo e anelando o tempo quando será redimida do cativeiro da corrupção e ser recriada, livre dos efeitos do pecado. Está lá em Romanos 8, 19 a 22. Então, irmãos, a enfermidade, os desastres, a corrupção são sintomas de um problema mais profundo. A raça humana se rebelou contra o seu Criador e cada tristeza, cada dor e cada agonia são um lembrete vivido de nossa difícil situação humana. Então, a semelhança de um letreiro enorme de neon, a realidade do sofrimento comunica com grande brado
que o mundo não é aquilo que Deus pretendia que fosse. Como diz um teólogo que eu já li o livro dele, que o título do livro é assim: não era para ser assim. Não era. Não foi desse jeito que Deus planejou. Só que ele criou seres pensantes. Ele não criou robô. Ele criou seres pensantes com uma habilidade de escolha. Infelizmente, o homem fez escolhas erradas. Lógico, promovido pela tentação de Satanás. Mas aqui nós temos aí os dois lados da moeda. O homem, né, com as suas escolhas, e Satanás, tentando de tudo destruir as coisas de Deus. Então, irmãos, por isso a primeira resposta básica ao problema da existência do sofrimento é que ele é resultado direto da entrada do pecado neste mundo. E a dor nos alerta que uma enfermidade espiritual está arruinando o nosso planeta. E muitas vezes os nossos problemas podem ser simplesmente um efeito colateral de vivermos no mundo caído, mesmo sem termos diretamente culpa do mesmo. Um exemplo é essa Covid-19. Não temos culpa, mas estamos sofrendo. Algo está errado com o mundo, irmãos. E é dessa forma que Deus está gritando para esse mundo: me escutem, me ouçam. E espero que as pessoas ouçam. Devemos orar por isso, irmãos, para que essa pandemia se torne, como disse C.S. Lewis, um megafone de Deus para dizer a um mundo surdo que algo está errado, que é preciso se voltar para Deus, o Criador e o Senhor de todas as coisas. Por isso eu vou para o segundo ponto e finalizo aqui. Algo está errado com as criaturas de Deus. Algo está errado e nós podemos ser alvo de atos cruéis de outras pessoas. Tanto os seres humanos caídos como os espíritos caídos, os anjos que se rebelaram, têm a capacidade de tomar decisões que prejudicam a eles mesmos e a outros. Então muitas vezes o sofrimento vem. Por que sofremos? Porque há algo errado nas criaturas de Deus, há algo errado nas pessoas, há algo errado no mundo espiritual. Satanás, principalmente, né? Nesse sentido que eu estou falando, dessa realidade espiritual. E é por isso que ele encontra aí com o pecado uma mesa farta, um banquete, e que nos tenta para a gente comer esse banquete dele. E caímos nas ciladas e armadilhas. E por isso há tanta violência, tanto mal, tanta corrupção. Porque há algo errado também nas criaturas de Deus. Fechamos aqui, amanhã de manhã eu falo do terceiro ponto, mas eu quero esmiuçar mais esse segundo ponto, que é como as pessoas podem causar esse sofrimento e como que Satanás e seus demônios também causam esse sofrimento, ok? Mas lembre-se disso. Nós temos Deus, nós temos a palavra, nós temos a obra de Jesus Cristo e é esta que devemos proclamar para que o mundo saiba que Deus resolveu o problema do pecado. Ele já resolveu esse problema. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que crê em Jesus é salvo. Amém? Tá bom? Um Abacuque bem forte, bem apertado mesmo, para todos vocês, viu, meus irmãos? Todos vocês, amigos, irmãos aqui. Abacuque é abraço, para quem não sabe, então é a forma da gente abraçar. Fique com Deus. Tchau, tchau.